Oi pessoal, nós estamos aqui hoje na Botê para falar um pouquinho sobre tapeçaria e morar contemporâneo. É muito legal que seja aqui na Botê porque ela traz muito essa questão da textura, da tapeçaria, que tem um apelo afetivo muito forte, que são elementos que, quando a gente fala hoje do morar contemporâneo, eles estão muito presentes, são chaves muito importantes, né, Luciana? É interessante esse lance da afetividade que a Camila falou. Existem estudos que falam que 30% da nossa percepção está ligada ao tátil, né? E tem um estudo específico, que se não me engano é de 1958, mais ou menos nessa data, que foi feito pelo Harry Harlow, que ele comparou dois grupos de macacos, bebês macacos, né? Um grupo ficou numa sala fria, mas que tinha alimento, e o segundo grupo ficou numa sala sem alimento, mas com um aconchego tátil que lembra colo de mãe. E esse segundo grupo teve um desenvolvimento muito melhor, e os macacos procuravam esse grupo por causa do tátil, né? A gente fala que o tátil é que faz a conexão mental. E isso é fácil da gente perceber, porque quando a gente não está bem, a gente quer um abraço, a forma da gente se cumprimentar é com um beijinho, é pegar. Então, esse tátil, ele está muito presente na vida da gente, né? E a gente não se dá conta. E às vezes as pessoas pedem para usar tapete, ou a gente propõe um tapete numa decoração, seja de casa ou de escritório, e as pessoas pensam que é só a questão acústica, ou de evitar reverberação, ou de dar uma padronagem diferente para o piso. E não é o tapete, a textura da tecedura está muito além dessa questão física, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Da gente poder estar falando, né, Camila? E isso que você falou, assim, do abraço, e como essa questão da tapeçaria, ela tem esse calor, esse aconchego, né? Porque é uma chave muito importante que a gente chama a questão do afetivo, não só emocional, porque o emocional está dentro do afetivo. O emocional é o sentimento que você tem naquele momento, mas ele é despertado por uma questão muito mais profunda, que é afetiva, que é da sua origem, da sua história de vida, e aquilo te faz sentir algo. Então, quando a gente fala de um design, de uma arquitetura afetiva, a gente está falando também dessa questão da identidade, da individualidade, da história, da memória. E a tapeçaria, ela traz para os ambientes, sejam corporativos, sejam residenciais, ela traz todo esse aconchego. E essa questão do tátil, da textura, fica mais forte ainda nos dias que a gente vive hoje, nessa busca pessoal, né, da sociedade de se encontrar, né, no seu projeto de design, de interiores, de arquitetura, né? É uma coisa bacana porque as pessoas estão valorizando cada vez mais o tempo delas, né? A vida da gente está tão corrida e as pessoas estão buscando essa valorização do tempo, do conforto naquele momento que você está ali, Isso. Né? É uma coisa muito interessante, e esse conforto, a Camila falou, eu acho que é muito bacana ressaltar, ele está ligado à cultura da gente, né? Então, não é só mais aquela coisa de importar uma coisa que vem de fora, mas o que é que a gente tem na nossa cultura, que representa a nossa história de vida, e que o que vem de fora vem para agregar, ele não vem para substituir quem a gente é. Sim, né? Isso é uma coisa muito bacana. Não passar por cima da sua individualidade, né? E é muito bacana você ver que isso se manifesta também na tapeçaria, e como os tapetes ganham esse papel de protagonismo hoje na decoração como um todo. E eles vão, né, retornam, porque isso é anterior, né? As paredes, né? Como você estava comentando, até assim, com volumetrias diferentes, com uma questão que, né, visualmente e até em termos de usando 5 sentidos, né? Ele te remete a algo que é praticamente um 3D, né? E aquilo que você comentou também, que ele vai para o revestimento do móvel. E por que disso? Por causa do valor do trabalho artesanal, da história que isso traz. Uma coisa bacana disso, da gente entender, é que esse artesanal, ele traz exclusividade. Nenhum tapete, mesmo que eu siga a mesma padronagem, mesmo que o artesão faça a mesma padronagem, como é nó a nó, é individual, tem a ver com o estado de humor, com o que está vivendo naquele momento, né, com uma série de coisas, e faz com que a peça seja única, mesmo que você tenha padronagens parecidas.
E uma coisa muito legal também, que está ligada a esse cultural, é que cada padronagem tem a ver com a comunidade onde foi feito, né? A cor que é usada, o tipo de tingimento tem a ver com as características naturais daquele ambiente. Isso é legal. Você está trazendo histórias de pessoas para dentro da tua casa, para dentro do teu escritório, e isso traz uma conexão de novo, né? Não só física, porque no início a gente falou da conexão física, mas é uma conexão emocional, uma conexão de cultura. Você consegue integrar a diversidade, né, Camila? Não fica mais aquela coisa separada, isso é legal, isso não é. Não, tudo faz sentido, né? Você integra culturas diferentes quando você faz essa mistura. Você traz o calor, né? Tira toda alguma possibilidade de frieza, que é algo que afasta e esquenta, né, o projeto, o ambiente, com essas conexões, com essa humanização, né, esse reconhecimento da nossa necessidade de uma casa, de um morar humanizado. E coloca, né, o artesão, como a gente estava falando, no papel que ele sempre mereceu estar, que é de um artista, que traz um conhecimento, um know-how que é milenar, se você pensar nas tradições, né? E que é muito precioso. E a gente então passa a valorizar ter isso dentro de casa. E alguns, como você falou, inclusive assinam, né, o trabalho e dizem foi tal pessoa que fez a trama, né, aqui desse trabalho que você está trazendo para dentro de casa. E isso, além de ser muito bonito, traz mais história ainda para a vivência de cada pessoa. Sem dúvida. E além de trazer um fortalecimento da comunidade também, né? Eu acho que tem essa questão do que vem para a gente, mas do que a gente também está proporcionando para quem está produzindo. Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? De você trazer dignidade para esse artesão, de você manter a cultura e a sustentabilidade inteira de uma comunidade que está trabalhando em cima daquilo. Eu acho que isso é super bacana. E tem uma coisa muito legal, porque a gente está falando de sustentabilidade, mas também hoje a gente tem, inclusive, a sustentabilidade material ligada na produção desses tapetes, né? Com a utilização de fibras produzidas a partir de PET. E é incrível, e eu quero mostrar depois para vocês. Até aqui na Botê a gente tem tapetes feitos de PET que você passa a mão, você não acredita que é de tão perfeito que né? Isso é uma coisa incrível. E aí vem trazendo tecnologia junto com reaproveitamento, junto com mão de obra, né? Tem todo um significado. Essa é uma chave muito importante que a gente vê muito forte aqui no Brasil, vê no mundo, né, nos 2 salões, o desse ano, que foi a grande retomada pós-pandemia, e a edição especial do ano passado, em setembro, do Super Salone, você vê essa chave muito importante desse trabalho de adição, não de dualismo, de tecnologia e do savoir-faire artesanal, os dois juntos, né? E como a gente se beneficia disso, tanto na economia circular, no movimento de toda uma rede, de toda uma comunidade, né, nesse processo, quanto da própria reciclagem de fios. Então, você poder trabalhar o PET, você poder trabalhar a composição de tecidos, né, sobras de tecidos diferentes, criando uma peça que é uma obra de arte única, né, e que as pessoas podem ter em suas casas, o que é maravilhoso. Você tem algo que é artístico em casa, então quebra esse paradigma da arte inacessível, né? Então uma série de questões que vem junto e que o Brasil participa muito. A gente estava falando aqui de nomes como o Romildo Ferreira, que trabalha muito nessa questão do reaproveitamento de fios, da combinação de fios diferentes. Ele trabalha com um tear super antigo, que é a herança de família, e que é onde ele faz a tessitura das peças dele, dessas peças que vão para a parede, né, que não ficam só no chão e que vão para outros espaços também. Aqui em Curitiba a gente tem a Marilene Rupelato, né, que está trabalhando uma parte de tapeçaria muito bacana, nesse 3D, mistura de fibras, isso está bem bacana. E é lindo, né? E a gente vê que isso está ganhando muito, e bacana que não é só parede. Isso está ganhando também centros de ambientes, tetos, movimentos. Eu visitei um ambiente que eu achei super bacana, gente, a tapeçaria fazendo a forração do teto,
Ficou uma estamparia muito bacana e inusitada, porque você não espera um tapete no teto de uma sala, né? Você espera ele no chão. Ficou uma coisa então, muito interessante. Desloca, né? O olhar quebra o paradigma, né? E é interessante quando a gente fala, por exemplo, dessa parte de tapeçarias e de tramas artesanais, isso que a Camila estava falando, e eu estava lembrando que em Minas existe muito esse tear manual com pedaços de tecidos, com restos de fios, e eles criam estamparias diferentes, fica muito interessante, né? No Brasil inteiro tem isso, mas é uma coisa assim que é mais de artesanato e muitas vezes não é muito valorizado, mas é tão lindo quanto, né? E especial porque valoriza muito mais ainda essa questão do único, né? Isso. E é bacana como o Brasil, a gente tem esse movimento no mundo inteiro, coisas muito lindas sendo feitas, né? E a gente vê o Brasil se projetando muito. Outro nome que a gente tem que é de Curitiba, daqui, né? E que vem se projetando muito é o Alex Roca, que acabou de lançar uma coleção lindíssima para a Modali Gallery lá em São Paulo, na Semana de Arte e Design da Casa Molde. Foi muito bonito, repercutiu muito essa coleção dele. A gente tem os próprios Campanas criando coleções de tapetes para as marcas internacionais. Então a gente vê esse olhar muito forte do mundo também sobre o que o Brasil está criando. E o Brasil influenciando com a sua linguagem o mundo. Né? Esse casamento é muito bonito e hoje muito forte a gente vê. E você não acha que isso também tem a ver por causa da diversidade que a gente tem no Brasil? Eu acho que a gente é um povo tão diverso, com tantas coisas diferentes, que quando a gente vai somando e quando a gente vai trazendo essa diversidade para a gente vai ficando cada vez mais rico, mais criativo. Eu vejo que lá fora o pessoal acha o brasileiro muito criativo, mas eu atribuo essa nossa criatividade a esse despojamento que a gente tem para essa mistura que nós somos. Nós somos tudo isso, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana, né, Camila? O múltiplo, uma outra chave importante da nossa era contemporânea aqui é a multiplicidade. Isso. E o brasileiro, em essência, desde sempre é múltiplo. Né? Múltiplo nas suas origens, múltiplo de todas nas suas expressões. E acaba transportando isso pro seu design, para sua arquitetura, para sua tapeçaria. E é legal porque as tendências que a gente absorve de fora servem como inspiração, mas não como fórmula para execução, né? A gente estava conversando antes sobre a interferência do congado e de algumas coisas folclóricas que estão entrando em tramas e coisa, e isso é muito bacana, né? E entram de uma forma super sofisticada, de um trabalho muito refinado e uma linguagem muito universal. E mostra também essa multiplicidade e universalidade da nossa brasilianidade, né? Sem querer ficar nessa rima, mas a verdade é que ser brasileiro é ser tudo isso. E é muito bonito esse momento que o mundo vive de olhar com esses olhos, de ver para o Brasil, né? Então, gente, acho que é isso. Nós queremos convidar vocês para o nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre mobiliários dentro desse Morar Contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente.